Sobre a diferenciação dos diagramas agora. O que a gente coloca dentro de um diagrama de força? Qual que é a função de um diagrama de força? E o que a gente coloca dentro de um diagrama de comando? Qual que vai ser o funcionamento, a finalidade de ter um diagrama de comando? Um circuito de força é tudo aquilo que vai ligar o meu motor. Então, o objetivo, o meu motor é a minha máquina. O meu objetivo no circuito de força, acionar a máquina. Então, tudo que vai acontecer dentro de um circuito de força vai ser para chegar no final e alimentar o meu motor. Vamos botar um motor trifásico em corrente alternada aqui. Então, o objetivo do circuito de força: alimentar, mandar energia para o meu motor trifásico. Então, aqui em cima eu vou ter as três fases e vou ter o neutro, né, o terra, condutor de proteção, para mandar o aterramento para o motor também. Tá? E quais os componentes que eu preciso para fazer isso? Para pegar essas fases e esse terra e enviar para o meu motor. Quais os componentes que a gente estudou que tem a possibilidade de ligação no circuito de força, além da de comando, né? Quais aqueles que têm pelo menos uma possibilidade de ligação no circuito de força? A gente viu que a gente precisa de um disjuntor. Esse disjuntor, ele pode ser disjuntor termomagnético, ele pode ser um disjuntor motor, que é aquele disjuntor mais completo na sua proteção, ou se não for um disjuntor, ele pode ser um fusível. Então, resumindo, essa primeira parte, a gente precisa de uma proteção para minha máquina. Então, uma dessas coisas a gente tem que botar ou um disjuntor, ou um disjuntor termomagnético, ou um disjuntor motor, ou um fusível, ok? O meu disjuntor termomagnético, ele vai abrir e fechar o circuito e proteger contra aumento de corrente. O meu disjuntor motor, ele vai proteger contra aumento de corrente, aumento de temperatura, além do curto-circuito, que o termomagnético também protege, e ele também vai abrir e fechar o meu circuito, ligar e desligar. O fusível, ele não me dá essa opção de ligar e desligar, não. A partir do momento que eu energizei um fusível, a minha máquina já está ligada. Mas ele me dá a proteção contra curto-circuito e a proteção contra a sobrecarga. A gente precisa também de um outro componente, que é o componente que tem a função de ligar e desligar o meu circuito, de abrir e fechar o meu circuito. Quem que é o componente que abre e fecha o circuito? Eu tenho o meu contator. Ok? Então, eu vou utilizar os contatos de força do meu contator dentro do meu circuito de força. E caso eu não utilize o disjuntor motor, porque no disjuntor motor, esse outro componente ele já tá conjunto, ok? O disjuntor motor, ele junta para mim a função de dois equipamentos, de dois componentes. Ele junta as funções do disjuntor termomagnético e junta as funções do relé de sobrecarga. Então, quando eu boto o disjuntor motor, eu não preciso de relé. Agora, se eu não colocar o disjuntor motor, eu vou precisar de um relé térmico aqui. Isso é o básico, tá? Eu preciso da alimentação, eu preciso da proteção, o relé também é uma proteção, e eu preciso de um dispositivo de manobra, um liga e desliga. Interligando isso tudo, então sai das fases, manda para o disjuntor, do disjuntor para o contator, do contator para o relé, do relé para o motor. Eu interligo o meu motor, tá? E eu interligo de uma maneira segura. Eu não coloco em risco a vida útil da minha máquina dessa maneira, ok? Utilizando isso como força, quais as opções? O que eu tenho para comando? O circuito de comando, o objetivo vai ser colocar esses dispositivos de força em funcionamento. Quando que um contator ele vai fechar os seus contatos de força e deixar descer energia para o meu motor? Um contato de um contator só fecha se eu tiver o quê? Se eu tiver energia na bobina desse contator, tá? Então é através do comando que eu vou ter o acionamento das bobinas. Então,
o objetivo do meu circuito de comando é acionar as bobinas dos componentes. Todas as bobinas estão no circuito de comando. Então eu tenho a bobina do contator. Se eu tiver, por acaso, na minha lógica, um temporizador, eu tenho a bobina de um temporizador. Então esse é o objetivo de todo o meu circuito de comando. Através de quê? Por onde que eu mando essa informação? Tá? Através das botoeiras, por exemplo. Eu posso ter um botão liga. Eu posso ter um fechado, que a gente chama de B0, BO, botão desliga, B1 ou BL, botão liga. Então tudo que eu vou mandar uma ordem, tá, para esses contatores, para essas bobinas entrarem ou saírem de funcionamento, é através do meu circuito de comando, tá? A parte de sinalização, sinalização luminosa, sinalização sonora, toda a minha sinalização também vai estar dentro de um circuito de comando. Agora, vocês concordam comigo que para eu acionar isso tudo, eu preciso de energia, eu preciso de corrente elétrica. E toda vez que a gente for precisar de corrente, a gente tem que dar uma proteção para esse circuito, ok? Então, ao trabalhar com as bobinas, ao trabalhar com a sinalização, tudo isso tem que passar por uma proteção. E a proteção é feita através de quem? Dos disjuntores ou fusíveis. Então, isso é o básico, tá? Proteção, objetivo, que é o acionamento, e o caminho para eu dar esse acionamento, a ordem. Por onde que eu vou dar a ordem? Através dos botões. Então é assim que a gente separa o circuito de força e o circuito de comando. O circuito de força, tudo que eu tenho que fazer para proteger e operar o meu motor. Circuito de comando, de que forma eu vou fazer isso? Quais são as sinalizações necessárias para eu colocar esse motor em funcionamento? Eu faço tudo isso através da minha lógica de comando.